Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 5º domingo da Quaresma, uma semana que antecede a Semana Santa. Já no próximo domingo, estaremos no Domingo de Ramos. Mas a liturgia vai cada vez mais tomando conotações importantes para a nossa vida. Durante o tempo da Quaresma, nós não cantamos o Glória, não cantamos o Aleluia, onde tem também o Te Deum, nós não cantamos, a não ser nas festas, né, especiais. E a partir desse 5º domingo do tempo da Quaresma também é permitido, é um costume que já existe também, de cobrir as imagens, né, para que o foco principal seja o mistério da Páscoa de Jesus Cristo. Sua vida, morte e ressurreição. As cruzes podem ser cobertas e serão depois descobertas na Sexta-feira Santa à tarde, após a ação litúrgica. As imagens serão descobertas pouco antes da Vigília Pascal, de maneira que com a Páscoa tudo se renova. Mas justamente nós vamos vendo que na Quaresma tudo vai se renovando também na nossa vida. Além da celebração penitencial, da confissão, nós vemos tudo aquilo que vai se renovando. Domingo próximo, renovar também os ramos novos, já que os ramos do ano passado nós queimamos, fizemos somente a cinza para a quarta-feira de cinzas, quando iniciamos a Quaresma. E também renovamos os santos óleos na quinta-feira santa de manhã, pelo menos na maioria das igrejas, ou um outro horário, conforme cada diocese, né? Renovamos também as promessas batismais no Sábado Santo, renovamos as promessas, os compromissos sacerdotais na Quinta-feira Santa. Então, é tempo de reavivamento, de renovação. Por isso, se cobrem as imagens, as cruzes durante esse tempo agora, para que pouco a pouco nós olhemos para nós mesmos e possamos ver o chamado à vida de conversão, à mudança de vida de cada um de nós. Estamos, portanto, a uma semana da Semana Santa, que vai ter como ponto central, culminante, o tríodo pascal, e chegaremos depois à Páscoa da Ressurreição. A palavra de Deus nos convida a essa experiência de misericórdia, de perdão. Já desde o começo dessa semana, começamos a ler o Evangelho de João, e leremos também durante todo o tempo da Páscoa o Evangelho de João, que é o Evangelho desse tempo pascal e também das últimas semanas do tempo da Quaresma. Nesse 5º domingo, caríssimos amigos e irmãos, nós vemos aqui o Evangelho que nos chama justamente uma atenção sobre aquilo que Cristo veio trazer, que é a salvação e o perdão. Quando uma mulher apreendida em adultério, ela era apedrejada, né? Ou seja, é trazida para ser julgada. Essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. O que você fala disso? Né? Trouxeram a Jesus, que tinha chegado ali, né? Ou seja, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou ao templo e todo mundo se reuniu em volta dele e os mestres da lei e os fariseus trouxeram essa mulher surpreendido em adultério, né? Para o que vai fazer se a lei manda apedrejar, né? Manda apedrejar. É interessante que não trazem o homem, só trouxeram a mulher, não é? Então Jesus começou a escrever com o dedo no chão e, como persistisse em interrogá-lo, ele ergueu e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós estamos chegando já ao final do tempo da Quaresma e, diante dos nossos pecados, diante dos erros que nós cometemos, qual é a palavra de Jesus para nós? Já ouvimos domingo passado sobre o Pai misericordioso. Ou seja, uma mulher realmente foi surpreendida num pecado grave e que era condenado com a morte, segundo a tradição da época.
E diante de Jesus, colocaram a mulher e disse, tá bom, vocês querem castigá-la, então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, eles foram caindo em si mesmos e viram justamente que, ao condenar a mulher, esqueciam os seus próprios pecados. O Papa Francisco, perguntado de algumas coisas, falou, quem sou eu para julgar? Não é? Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que o mundo de hoje tem um pouco esse farisaísmo, né? De condenar os outros, de apedrejar as pessoas, esquecendo dos seus próprios pecados. Quantas situações que existem em relação a isso? Nós temos com muita facilidade visto pessoas que falam, que usam meios de comunicação, que digitam, que fazem grandes processos para condenar os outros. E, ao mesmo tempo, esquecem da sua própria vida, esquecem da sua própria existência, né? Que tem muito mais pecado do que os outros. Portanto, Jesus, diante do pecador, justamente, ele vai lembrar o quê? A leitura continua com muita clareza, não é? Quando a mulher estava no meio do povo, Jesus se levantou e disse, não é? Ficou sozinho ali na frente dela. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno. Podes ir e de agora não peques mais, de agora em diante não peques mais. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Ele veio para levantar a pessoa da sua morte, do seu pecado, lavar com o seu sangue derramado na cruz. Ele vai justamente derramar seu sangue para que lave os nossos pecados, seu sangue derramado na cruz, e não para condenar a ninguém, mas salvar. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não cai mais na lábia do demônio para dano do pecado. Vai ver uma vida nova. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que chama a nossa atenção sobre essa missão de Jesus e a nossa missão enquanto igreja, de resgatar as pessoas para uma nova vida. E a Quaresma quer nos resgatar a nós, para que nós também saímos a experiência, façamos a experiência do perdão, daquele que não vem para condenar, mas para nos salvar, e vai dizer, vai e não peques mais. Para cada um de nós que passou pela confissão, pela penitência, ou está passando pela penitência nesse tempo da Quaresma, para que nós realmente possamos ver a vida de homens e mulheres novos. E o mundo de hoje necessita disso, de ver realmente como nós, enquanto igreja, fazemos a experiência da misericórdia, renovando a nossa vida, sendo transformados. Quantos homens e mulheres nós temos na história da igreja que tiveram erros e mais erros, mas que se converteram e foram santos e são hoje canonizados, pessoas que mudaram de vida. Cabe a nós pedirmos isso ao Senhor, para que nós escutemos em nossos ouvidos e o coração. Vá e não peques mais. Passe pelo mundo fazendo o bem. É a palavra do Evangelho desse domingo, meus irmãos e irmãs, que nos convida justamente a ver essa atitude de Jesus, que nos ensina muito de que a sociedade hoje quer que nós façamos o contrário, que nós condenemos, que nós apedrejemos as pessoas e não levemos a pessoa a uma nova vida, né? Eis aí a questão, né? E as leituras vão nos colocando bem nesse aspecto. A leitura do profeta Isaías, leitura primeira desse quinto domingo da Quaresma, fala assim, o Senhor abriu uma passagem no mar, toda a questão do Êxodo, né? Um caminho entre as águas impetuosas que pôs a perder carros e cavalos. Os egípcios que vinham atrás, tropas e homens corajosos, estão todos mortos, foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. E fala então, agora, para o povo, não lembreis coisas passadas, não olheis para os fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca.
Hão de glorificar-me os animais selvagens, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo e aos meus escolhidos. E o povo eu o criei para mim, e ele cantará os meus louvores. Portanto, o profeta Isaías fala: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas. O Senhor vem fazer coisas novas, vem transformar nossas vidas, vem mudar nossa vida para uma nova vida. E a experiência de tantos homens e mulheres que mudaram de vida deve nos contagiar para que nós façamos o mesmo, caríssimos irmãos e irmãs. O salmo de resposta, que é o Salmo 125, tem como refrão: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Aí o salmo todo vai ser essa volta, né? Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu de sorriso a nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os pagãos se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. E nós concordamos, sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultando de alegria. Saímos justamente chorando de tristeza, mas voltamos cantando, né, de alegria, trazendo os feixes, a colheita, né? Portanto, meus irmãos e irmãs, é deixar para trás. E a carta de São Paulo aos Filipenses fala que a conversão é deixar para trás como perda, diante da suprema vantagem que consiste em conhecer Cristo Jesus, nosso Senhor. E por causa dele, perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Não com a minha justiça, mas com justiça por meio da fé em Cristo, que vem de Deus. E isso consiste em quê? Conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, para ver se alcanço também a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, eu fui alcançado por Jesus, diz aqui Paulo, né? Eu não julgo já ter tudo alcançado, pois esquecendo que fica para trás, eu me lanço o que está na frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber. Portanto, é bem esse deixar para trás o homem velho, a vida velha, olhar para frente, reconciliado com Deus, a experiência de voltar para a terra prometida, voltar para casa e fazer festa, porque o Senhor está no meio de nós. E é isso, portanto, que nós agora, meus irmãos e irmãs, vamos iniciar a Semana Santa, na próxima semana, que vai trazer tantos acontecimentos dolorosos, mas vai culminar com a grande alegria da ressurreição, o Senhor que vence a morte e vence o pecado, e a vida para todos e cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs. Portanto, a palavra de Deus hoje é o convite para que nós escutemos o Senhor. Eu não te condeno, eu vim para te salvar. Vá e não peques mais. E que nós voltemos para a casa do Senhor com o coração exultando de alegria e testemunhando as maravilhas que o Senhor fez e fará em nossas vidas sempre. Que nós cheguemos agora à Semana Santa de coração aberto para chegarmos à Páscoa da Ressurreição, alegres no Senhor e dando um passo a mais nessa nossa caminhada, sabendo que de Páscoa em Páscoa iremos chegar um dia à Páscoa definitiva, mas que essa experiência, sermos lavados no sangue de Jesus Cristo, que derramou toda a sua vida por todos nós, sangue e vida, e que consequentemente somos chamados a acolher a misericórdia, o perdão e anunciar ao mundo também misericórdia e o perdão, num mundo dividido, polarizado como o de hoje, mais do que nunca nós temos essa experiência do amor do Senhor. Que a Semana Santa, o Tríduo Pascal, nos faça viver essa experiência e esse amor. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.